Olá a todos, bom dia. Espero que estejam bem. Eu sou a Michelle, sou responsável pela operação da Microsoft aqui no Brasil. Sejam muito bem-vindos à primeira edição da série Aceleradores de Resultado da Bysoft. Hoje estamos dando continuidade a essa série exclusiva com o objetivo de impulsionar os resultados da sua empresa. E falando um pouquinho sobre a série, os aceleradores consistem em conteúdos exclusivos abordando os principais temas do mercado, como inteligência artificial, automação de processos, segurança de dados, transformação digital, todos direcionados ao dia a dia da empresa. E serão apresentados pelos experts do mercado. E no acelerador de hoje, né, vamos falar um pouquinho como a inteligência artificial, por meio da solução da Microsoft, pode ser a peça-chave para alavancar seus resultados em 2024. E para discutir esse tema, temos a honra de contar com a presença da Liliane Lima, especialista da Microsoft. Liliane, agradeço aí a participação e passo a palavra para você. Bom dia, tudo bem? Me escutam bem? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Bysoft pela participação. Eu acho que a gente vai ter aí um momento de desmistificar um pouco tudo que a Microsoft tem colocando no mercado em relação à inovação, à chegada da inteligência artificial no ambiente corporativo, e o objetivo é conectar muito tudo que a Microsoft tem apresentado para o mercado, também com algumas dores e algumas tendências que a gente identifica no mundo corporativo e como a inteligência artificial vem para ajudar as corporações a entregarem mais, tá? A gente vai ter uma manhã aí super produtiva, espero. Com certeza. Eu queria, na verdade, começar apresentando uma pesquisa. Essa pesquisa é o Work Trend Index. Essa pesquisa ela teve início ali no começo da pandemia, então naquele momento de incerteza, a Microsoft, o mercado como um todo, vendo a Microsoft como um líder e ditador de tendências, começou a nos procurar clientes, o mercado, parceiros, o que queria acontecer naquele momento de tanta incerteza. E a Microsoft encomendou uma primeira pesquisa lá no início de 2020, e essa agora é a terceira edição, tá? Essa pesquisa, essa última edição que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela foi lançada agora, ela é fresquinha, ela teve a sua publicação agora em maio de 23. Então, ela, como era de se esperar, ela trouxe um viés muito grande em relação à inteligência artificial, e ela está na terceira edição, e ela foi feita ali em cerca de 31 países e contou com a participação de 31 mil pessoas, tá? Então, deixa eu começar aqui. Vamos lá. Então, o que é o Work Trend Index? Como eu comentei, essa pesquisa ela busca tendências de mercado, para que a Microsoft possa passar para o mercado o que está acontecendo no mundo corporativo como um todo, quais são os desafios, as oportunidades, e o que as empresas têm colocado para a Microsoft como dores e tendências do que está acontecendo no momento atual, tá? Essa última versão, ela teve a participação de 31 mil pessoas, o Brasil, ele faz parte desde a primeira edição dessa pesquisa, a gente fez aí cerca de 31 mil entrevistas, participou de 31 países, e nessa última versão, a gente trouxe aí dados adicionais, tanto do Microsoft 365, que é a nossa plataforma de colaboração e produtividade. Então aqui eu falo dados de utilização do Office 365, do Microsoft 365 e também dados do LinkedIn, que pertence à própria Microsoft, tá? E aí, o que a gente entende aí nessa última versão? O que vieram de insights nessa última versão dessa pesquisa? Já estão vendo a tela? Compartilhou para vocês? Perfeito. A gente tem aí, eu trouxe as 3 principais descobertas que essa pesquisa nos trouxe de insights, tá? Primeira é que a dívida digital está nos custando inovação. A segunda é que já existe uma nova relação entre a inteligência artificial e os colaboradores das empresas que participaram dessa entrevista, eles trouxeram esse insight muito forte. E o terceiro ponto que trouxe de insight nessa pesquisa é que todo funcionário ele precisa ter aptidão em inteligência artificial. E aí a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe de cada um desses insights, tá? Que a pesquisa trouxe. O primeiro deles, que eu queria compartilhar,
O que que é essa dívida digital? Vocês podem até não saber o que essa dívida digital é, mas eu tenho certeza que cada um de vocês já estão, pagando por essa dívida digital, que por mais que vocês talvez não tenham ideia do que ela significa de fato, eu tenho certeza que cada um de vocês hoje tem mais e-mails na caixa de e-mails do que consegue responder, tem mais mensagens, e aqui não é uma exclusividade de plataforma Microsoft, mas tem mais mensagens em ferramentas de produtividade e colaboração, seja no Teams, seja no WhatsApp, seja no Zoom, do que conseguem endereçar. Mais pedidos de reuniões online e agora a gente está no momento que a gente volta a ter o novo normal, né, onde a gente tem um ambiente híbrido, onde tem pessoas que estão presencialmente e a gente como está aqui num ambiente online, mas que o mundo presencial ele volta a existir de uma forma muito forte, e aí agora a gente volta a ter o tempo de deslocamento para estar presencialmente em alguma agenda, mas o mundo digital ele continua acontecendo. Como endereçar esses 2 mundos? Conseguir endereçar as demandas que continuam acontecendo no mundo virtual, quando eu tenho de novo um tempo de trânsito, um tempo de deslocamento, e essa vida digital ela continua acontecendo, os e-mails continuam a chegar na minha caixa, as reuniões online continuam acontecendo. Então as pessoas elas estão ali sobrecarregadas, elas não estão mais conseguindo endereçar a quantidade de informações que elas recebem todos os dias. Então esse é um ponto interessante que essa questão da dívida digital elas nos traz. Eh e aí, durante essa pesquisa, 64% dos colaboradores das empresas, eles trouxeram para a gente que não tem mais tempo nem energia suficiente para endereçar suas demandas diárias. Poxa, isso é assustador, esse já liga um primeiro sinal de alerta. A força de trabalho dessa pesquisa, ela nos trouxe que elas estão tão sobrecarregadas, minimamente tentando entender o que está acontecendo e sendo sobrecarregadas de informações por todos os lados, que elas não têm mais tempo nem energia para endereçar as suas demandas normais de trabalho, o seu job description, para aquilo que elas foram contratadas para fazer. Hã, um outro insight que veio em relação ao primeiro tópico lá que eu apresentei, que é a questão da dívida digital, é que 3,5% das pessoas elas já estão mais propensas a lutar contra o pensamento estratégico e inovação. E aí é natural, é do ser humano. Quando a gente tem ali uma demanda muito grande que eu já não estou conseguindo minimamente endereçar, é normal que eu me feche, que eu não queira receber novas demandas ou iniciar novas questões, seja de desenvolvimento estratégico, seja em pensamento inovador e criativo, porque eu vou acarretar uma quantidade adicional de trabalho a um cenário que eu já estou sobrecarregado de informações. Eu estou minimamente recebendo informações de todos os lados e tentando endereçá-las. E 60% dos líderes já sinalizam nessa última versão da pesquisa que a falta da inovação e a questão do pensamento estratégico já é uma preocupação. Ou seja, como que no momento onde a gente tem tanto acesso a tanta informação, nunca foi tão abundante acesso à informação, de dados vindo de todos os lados, como que a gente está com a nossa força de trabalho, com um apagão inovador, com um apagão estratégico nesse momento? Será que isso não está correlacionado a esse primeiro tópico, onde as pessoas dizem que ali já estão sem tempo ou energia suficiente para endereçar, as suas atividades diárias? E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Esses são os dados globais. Eu fiz questão de trazer um recorte sobre o Brasil aqui também, para a gente entender que a realidade do Brasil ela não é muito diferente do que trouxe no cenário global, tá? Então, enquanto 64% dos funcionários responderam que já estão sem energia ou tempo suficiente para endereçar suas demandas de trabalho, no Brasil não é muito diferente. Cerca de 62% dos funcionários eles também sinalizam que já estão ali sem tempo ou energia para desempenhar suas funções diárias. No Brasil é até mais preocupante, 4%, existe um aumento de 4% mais por cento das pessoas que foram entrevistadas, elas já estão propensas a lutar contra a inovação e o pensamento estratégico, e 57% dos líderes brasileiros também sinalizam que já estão identificando um apagão estratégico nas suas operações, tá? E aí, lá no início eu comentei que a gente tem aí um cenário, nessa versão a gente trouxe dados de utilização, tanto da nossa plataforma do Office 365, dados de utilização, ou seja, tempo que os meus usuários passam dentro da minha plataforma de produtividade e colaboração. Então, a gente acredito que quem é usuário aqui do Office 365 tem ali em relação dados do Viva, que recebe aqueles reportes
semanais de como foi a sua utilização do seu tempo, quanto tempo eu passei dentro de uma reunião, quanto tempo eu utilizei em ferramentas de criação, quanto tempo eu fiquei imerso em chats, quanto tempo eu tive de foco naquela semana. Esses dados eles foram analisados pela Microsoft, claro que eh, garantindo todos os critérios de segurança e privacidade dos usuários, mas de uma forma geral a Microsoft quis entender como que os meus usuários estão passando tempo dentro da minha plataforma de colaboração e produtividade, que tem várias ferramentas, sejam elas de comunicação, sejam elas de desenvolvimento estratégico, sejam elas analíticas. Então, quando eu olho esse slide, é uma foto do que os dados da pesquisa me trouxe. 57% do tempo de utilização dos meus usuários ele já está voltado a ferramentas de comunicação. Ou seja, de novo, eu estou recebendo informações de todos os lados, minimamente tentando entender como endereçar e como me manter atualizado de tudo que está acontecendo, e só 43% do meu tempo é utilizado em ferramentas onde eu estaria desenvolvendo o pensamento estratégico, o pensamento analítico, a parte de inovação, que seria ali no Excel, no OneDrive, em ferramentas de PPT, dentro do Word, onde estaria desenvolvendo documentos e ferramentas onde eu desenvolveria o meu potencial criativo e analítico. E 57% do meu tempo ele é utilizado em chats, em Teams, em e-mails. Então, isso já traz uma fotografia do insight que a pesquisa nos trouxe lá no início, de que, de fato, as pessoas elas estão sobrecarregadas, recebendo informações de todos os lados, onde elas não conseguem priorizar o que é essencial, o que é imediato, o que é prioritário, o que daquele dado eu posso tirar de insight para aumentar a minha produtividade ou para trazer um pensamento inovador e estratégico, porque eu estou simplesmente sendo bombardeado com essas informações. Então, o peso do trabalho ele já é uma realidade hoje. E aí, dando continuidade, a gente faz um drill down, né, na utilização do tempo de utilização das ferramentas de produtividade e colaboração dentro do Office 365. E a gente tem em média que uma pessoa que trabalha cerca de 40 horas semanais, 8,8 horas do dia são gastas em e-mail. Então, eu estou, de novo, recebendo informações, trocando informações, delegando atividades, recebendo atividades, mas eu perco praticamente um dia de trabalho dentro do Outlook. 7,5 horas da minha semana, e aí algumas pessoas um pouco mais, no meu caso, esse índice ele é um pouco maior, mas a gente já tem aí uma sobrecarga de que 7,5 horas semanais são gastas em reuniões online, ou seja, eu estou no Teams, eu estou no Zoom, mas eu estou de novo interagindo com as pessoas, recebendo informações e atividades que em algum momento eu vou ter que desempenhá-las, eu vou ter que endereçá-las. Houve um aumento de mais de 3% em reuniões e chamadas no Teams na semana. Isso é um dado que vem aí analisado a partir de 2021, quando foi feita essa primeira pesquisa. Ou seja, a gente teve um aumento de 3 vezes mais demandas por atividades online durante esse período que compreendeu a pandemia ali. E o disruptor número 1 em produtividade, principalmente em reuniões online, outras atividades acontecendo, né, o que tira completamente nosso foco. Quem nunca aqui esteve numa reunião, que tocou o celular, que tem que chegar uma mensagem, um e-mail, que tem que endereçar, e aí é o pior dos mundos, você não está nem lá nem cá, né. A gente está aqui na reunião e, ao mesmo tempo, você acaba tendo que sair para atender uma chamada importante, você precisa endereçar, um e-mail que chegou de forma estratégica, você perdeu a reunião e você, em algum momento, vai ter que minimamente pedir para as pessoas elas ali te atualizarem do que está acontecendo e, ou você vai ter que parar e analisar o que foi discutido antes da reunião, atividade depois. Aí é o disruptor número 1, você não estava fazendo nenhuma coisa nem outra. Eu não estou vendo o chat, mas se tiver alguma pergunta, o Eliel está aqui, se tiver algum ponto que vocês quiserem levantar, para não perder o tópico, eu estou aqui, tá? Desculpa, engasguei. Mas vamos lá. Dando continuidade. Lá no início eu comentei que essa pesquisa, ela tem aí, foram analisadas tanto a força de trabalho dentro das organizações, quanto, as lideranças dessas empresas. E quando eu vou para um recorte da força de trabalho, eu tenho ali o segundo tópico da pesquisa, que já existe uma nova relação entre a inteligência artificial e os meus colaboradores. E aí é engraçado que, num primeiro momento, 49% das pessoas que foram entrevistadas, elas dizem que elas estão preocupadas que a inteligência artificial, em algum momento, substitua seus empregos. E só um minuto.
E só que ao mesmo tempo, 70% dessa força de trabalho diz que delegaria ao máximo suas cargas de trabalho para que a inteligência artificial pudessem ajudar nas suas cargas de trabalho. Então, chega a ser interessante, né? Porque existe uma contradição. Ao mesmo tempo que eu tenho medo que a inteligência artificial substitua a minha função dentro da empresa, eu acho que a inteligência artificial ela sim pode me ajudar a endereçar as minhas demandas diárias de trabalho. Poxa, ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho ali um desejo de ter uma ajuda adicional, mesmo com inteligência artificial, endereçando demandas diárias de trabalho. E a gente vai descer um pouquinho mais de como que essas pessoas, elas entendem que a inteligência artificial possa ajudá-las, a endereçar suas demandas de trabalho diárias, tá. E aí quando a gente faz, de novo, desce um pouco mais para entender o cenário dessa pesquisa, 86% da força de trabalho, elas dizem que a inteligência artificial pode ser muito bem-vinda para ajudar a encontrar informações e respostas de forma mais ágil. Isso já existe, eh, desde o início do ano, a Microsoft já disponibilizou o Bing Enterprise, aonde a gente tem todo um recurso, o chat Bing Enterprise de inteligência artificial. Quem utiliza aqui já Office 365 a partir da versão do E3 já está disponível. E isso já traz uma agilidade muito grande. Então, assim, eu já consigo conversar com o chat Bing Enterprise de forma natural, como se eu estivesse trocando um chat com algum colega de trabalho e pedindo informações que façam sentido, e o Bing me traz aquilo de forma automática, de forma, com toda a questão de inteligência artificial embutida para trazer mais assertividade para as respostas que ali são apresentadas, tá. 80% das pessoas que responderam essa pesquisa, elas dizem que: "Poxa, a inteligência artificial pode ser de grande valia no meu trabalho, resumindo reuniões ou itens de ação." Lembra que eu comentei que, assim, é normal que às vezes você esteja numa reunião e que você precise fazer uma outra atividade de forma imediata, que você acaba tirando o foco da agenda que está acontecendo e desempenhando uma outra atividade? E se nesse período eu não precisasse assistir uma gravação que aconteceu ou pedir para um amigo de trabalho me avisar do que foi discutido durante a minha ausência? Muitas vezes foram discutidas atividades que eu vou ter que dar continuidade, e se isso fosse possível, que eu pedisse um resumo das atividades que foram feitas ou debatidas durante a minha ausência, durante uma reunião como a gente está aqui. Poxa, quais foram os temas que de repente levaram mais interesse, despertaram mais interesse no público, com uma análise de sentimento, quais foram os temas que de repente causou ali uma questão de um desconforto em determinada parte do público, sem precisar recorrer à gravação que aconteceu ou a outros participantes da agenda de forma automática. Para mim seria sensacional. 79% dos entrevistados dizem que, poxa, a inteligência artificial poderia me ajudar no meu trabalho analítico. Com essa enxurrada de informações que eu recebo todos os dias de diferentes ferramentas, o que é essencial para o meu trabalho? O que traz insights que eu posso tirar maior proveito, que vão aumentar a minha produtividade ou me ajudar a endereçar o meu objetivo profissional? Dessa enxurrada de informação, o que é importante que seja analisado? Se a inteligência artificial pudesse fazer um filtro para você e trazer os dados que sejam mais relevantes para a tua atuação ou os dados que você colocou como mais relevantes para aquela atividade ou para os teus objetivos. 76% colocam ali que automatização de tarefas administrativas, isso já temos aí algumas ferramentas que nos ajudam, mas imagina se a gente tivesse ali inteligência artificial também endereçando isso, seria fenomenal. Trabalho criativo, e aqui é interessante, eu sou de marketing e é sempre mais complexo você dar o primeiro passo. Depois que você dá o primeiro passo, você desenvolve as atividades de forma muito mais rápida. Então, assim, imagina se eu tivesse um insight do a inteligência artificial me dando uma ajuda para o primeiro passo, aonde depois daquele primeiro passo eu pudesse desenvolver as minhas atividades de forma mais fluida. Poxa, seria alguma coisa interessante. E 70% ali diz pra gente que, poxa, planejamento diário. Hoje o tempo, ele é o maior recurso que as pessoas têm. Eu não posso trabalhar mais do que 40, não é saudável trabalhar mais do que 40 horas semanais ali, né. Poxa, como que eu posso ser mais produtivo durante o meu período de trabalho, durante a minha carga horária, para que eu consiga entregar mais, no momento onde a gente tem cada vez mais demandas acontecendo. Então, assim, o que eu planejo, o que vai me trazer mais resultado, o que é importante de toda aquela
demanda que eu recebo, o que de fato está conectado com as minhas métricas, com o resultado que é esperado do colaborador. Se eu tivesse uma inteligência artificial me ajudando a fazer esse planejamento, entre priorizar a atividade A ou B. Isso também foi um ponto que a força de trabalho trouxe para a gente como, algum insight positivo com a vinda da inteligência artificial, tá. E aí, falando o que que os líderes imaginam em relação à chegada da inteligência artificial no ambiente corporativo? Passado aquele primeiro momento, né, de que, poxa, é muito disruptivo, chegada de inteligência artificial no mundo corporativo, por onde eu começo? Passado aquele momento da força de trabalho se sentir ameaçada, aonde, poxa, eu vou ser substituído por chats, por bots, passado ali algum um primeiro momento onde, de fato, houve-se uma resistência, as organizações já entendem que isso já faz parte dos seus dia a dia, que em algum momento elas vão ter que endereçar isso dentro de um ambiente corporativo. E o que que os líderes esperam com a chegada da inteligência artificial ao ambiente corporativo? 31% deles, diferente do que sinalizou para a gente que a força de trabalho tem ali receio de serem substituídas em algum momento pela vinda da inteligência artificial, os líderes dizem que na verdade eles enxergam que a inteligência artificial, ela pode fazer com que seus colaboradores entreguem mais, que entreguem melhor. E só 16% citam que em algum momento enxergam redução dentro dos seus quadro de funcionários com a chegada de inteligência artificial. Ou seja, a liderança, ela enxerga que ela quer empoderar os seus funcionários para que eles façam mais, para que eles façam melhor, para que eles desempenhem aquilo que a máquina não vai entregar. E que a inteligência artificial seja um facilitador dentro do seu dia a dia, que te traga insights muito mais produtivos, que aumente a sua produtividade, já que eu não consigo aumentar a carga de trabalho semanal, que durante o período, de trabalho dentro das empresas, as pessoas elas sejam muito mais produtivas, muito mais assertivas. Então os líderes eles entendem que a inteligência artificial, ela endereça esse ponto. 29% dos líderes entendem que existem ali, ajudar os seus funcionários a automatizarem tarefas administrativas, tarefas que não trazem valor agregado, e aí eles entendem que existe uma jornada dentro das organizações e que muitas vezes eles não sabem nem por onde começar. A gente tem uma realidade hoje que o básico ainda precisa ser feito, principalmente no Brasil. A gente está falando de inteligência artificial chegando dentro das organizações de forma corporativa, mas a gente precisa muitas vezes olhar para dentro da nossa organização, da nossa empresa, e para que a gente esteja no momento de utilizar a inteligência artificial, existe todo um trabalho que precisa ser feito dentro das organizações, e o principal deles começa com segurança. Então, assim, se as organizações pensam ali em algum momento utilizar a inteligência artificial, existe sim uma jornada que precisa ser feita, existe toda uma parte de pavimentação ali que a Microsoft, assim como seus parceiros como a Ubisoft, está aqui para ajudá-los a seguir essa jornada, a iniciar essa jornada rumo à inteligência artificial. Mas a Microsoft ela se posiciona no mercado e tem um compromisso de fato com o mercado, com o uso da inteligência artificial com responsabilidade. E o que significa isso? Trazendo a inteligência artificial para um ambiente corporativo, a gente vai começar a ter que desenvolver pessoas, muitas vezes soft skills dentro das organizações e principalmente olhar todo o nosso ambiente pensando numa camada de segurança para que vocês possam utilizar tudo o que a Microsoft desenvolve, tudo que a Microsoft tem posicionado de inovação no mercado para aumentar a produtividade dos seus colaboradores, para trazer mais retorno financeiro para suas organizações. Mas isso inicia-se lá atrás com segurança. Então, antes da gente começar a usufruir de tudo que a inteligência artificial tem a oferecer, existe um trabalho anterior que precisa ser feito e a Microsoft, assim como seus parceiros como a Ubisoft, estão preparados para ajudá-los nessa jornada rumo à inteligência artificial, tá? Hã, e aí, lá no início eu comentei que além dos dados do Microsoft 365, a nossa ferramenta de produtividade e colaboração, a Microsoft nessa terceira versão dessa pesquisa, a gente trouxe ali dados também do LinkedIn. Então, houve ali um aumento de cerca de 79% em anúncios de emprego mencionando GPT no LinkedIn num período inferior a um ano. Isso nunca havia sido visto, tá. A gente teve algo muito parecido, um momento antes até da pandemia, quando a gente começou a falar ali de privacidade, questão de LGPD, onde as empresas elas tiveram que, buscar ali uma questão
de governança, pensando ali na privacidade dos dados. Então, criaram-se ali alguns novos cargos no mercado, mas não com essa velocidade e num montante tão grande quanto foi visto nesse último período relacionados a ChatGPT. Então, aqui fica uma dica: quem tiver naquele momento de transição de carreira, pensando assim, poxa, qual que é o próximo passo que eu dou? Inteligência artificial, a gente já existe um mercado demandante por esses recursos e não existem praticamente esses recursos no mercado hoje. Então, assim, a gente tem visto agora nos últimos 4, 5 meses, inclusive escolas muito tradicionais de educação buscando a Microsoft para começar a colocar cursos de especialização dentro das suas grades pensados em inteligência artificial. Nesse caso, a Microsoft, inclusive, já disponibilizou de forma gratuita dentro do nosso portal o IA Business School. Então, eu deixo aqui no link para que vocês, caso queiram se aprofundar um pouco mais, mas existe já uma gama de trilhas de especialização para que vocês iniciem essa jornada do mundo corporativo, levando esse tipo de conhecimento tanto para os seus colaboradores, quanto pensando em desenvolvimento próprio, tá? Mas existe já uma janela no mercado de tecnologia que já estava bem aquecido, eh, onde faltam recursos, a gente tem aí uma nova vertical, onde eu não tenho profissionais para endereçar essa nova demanda que está nascendo no mercado em relação a recursos com foco em inteligência artificial. Então fica a dica para quem quiser, estiver no momento ali de pensar no próximo passo da carreira, tem uma demanda represada no mercado por profissionais com esse perfil. E aí, dentro do próprio LinkedIn, houve um aumento de 33% de posts relacionados, mencionando inteligência artificial generativa, ChatGPT, num período inferior a um ano também. Então, assim, o volume de dados e o volume de posts mencionando essas tendências no LinkedIn também não havia sido observado numa tendência tão forte num assunto específico como inteligência artificial num período tão curto, tá? Então, esses dados aí trazem para a gente também um pouquinho de insights do que o mercado tem colocado. E aí, falando sobre a jornada que a gente tem aí, a liderança trazendo para a gente como insights, os líderes, eles sabem que eles vão ter que, em algum momento, discutir a chegada de inteligência artificial dentro das suas organizações, mas eles não sabem nem por onde começar. Com aquela quantidade de informações, poxa, a gente já falou aqui um pouquinho sobre segurança, que tem ali um trabalho de desenvolver soft skills com os seus colaboradores, mas sim, os líderes, eles entendem que existem habilidades que serão necessárias, que serem desenvolvidas com seus times, tá? Então, 82% dos times, dos líderes das empresas, eles sinalizam para a gente que sim, eles têm que começar a desenvolver pessoas antes do uso de inteligência artificial. Então, 30% dos líderes colocam que juízo analítico é uma habilidade que precisa ser desenvolvida com seus colaboradores, flexibilidade, inteligência emocional, avaliação criativa, então são todos soft skills. Quando a gente olha isso aqui, existe também, de novo, uma nova tendência em relação aos profissionais que as empresas vão buscar no mercado daqui para frente. Então, se no passado era comum, talvez os mais velhos aqui tenham feito ali cursos de Word, de Excel, você buscava ali, colocava no currículo, era super comum: "Ah, eu tenho habilidades com o pacote do Office 365, sei eu trabalhar com Word, Excel". Com a chegada de inteligência artificial, talvez as habilidades que as empresas busquem sejam outras, visto que a inteligência artificial agora, ela vem a democratizar o uso dessas ferramentas. Imagina que mágico, a pessoa começar a analisar dados, eu já tenho todo o conhecimento do negócio, mas eu tenho, de repente, certas dificuldades com Excel, com fórmulas, eu não sei desenvolver uma fórmula ali muito elaborada, não sei fazer uma PROC-V, uma macro, mas eu conheço do mercado e eu sei o que aqueles dados querem me dizer. Imagina agora, de forma totalmente natural, que você não precise mais decorar fórmulas, que você possa usar todo o teu potencial analisando os dados que a inteligência artificial te traz, quando com indicadores básicos, quando você traz ali insights e comandos como se você estivesse conversando com um colega de trabalho. Imagina todo o potencial que isso tem. Então, talvez, daqui para frente, as habilidades que vão ser buscadas no mercado de trabalho estejam muito mais relacionadas até a soft skills do que habilidades técnicas, como era colocado até pouco tempo atrás, tá? Então, curiosidade é um outro item interessante que os líderes colocam que precisam desenvolver nos seus times. Detecção e manuseio de vieses. Esse é um ponto interessante. De repente, de novo, pensando ali num próximo passo de carreira,
não sei quantos aqui são do mundo de tecnologia, mas se você já tem essa habilidade, talvez o teu próximo passo ele seja muito mais fácil para a questão da inteligência artificial, porque você já tem um conhecimento anterior que te suporte à evolução. E aí, delegação de prompts e pedidos ali em linguagem natural também é uma habilidade que a gente vai começar a desenvolver dentro das organizações, tá? E aí, sem mais delongas, um ponto importante. A gente vai falar aqui bastante, vou dar alguns spoilers, eu dei alguns spoilers em relação principalmente ao Copilot, que a gente vai falar hoje, né, trazer algumas demos, mas o Copilot ele já está sendo utilizado na fez um ano agora em novembro que a Microsoft disponibilizou o Copilot para alguns clientes ao redor do mundo. E aí, o que que é o Copilot? Copilot nada mais é do que trazer inteligência artificial para dentro das nossas ferramentas de produtividade e colaboração. Esse add-on ele já está sendo utilizado por algumas organizações no mundo, já agora há cerca de um ano, fez um ano e agora em novembro, em versão beta. Então, alguns clientes eles foram convidados a ajudar a entender o que que essa ferramenta traria ali como benefício, como desafios e como gaps, de repente, para as organizações, e o que que os clientes nos deram de feedback depois de um ano utilizando essa ferramenta, tá? De fato, o feedback que os clientes nos trouxeram é que é uma ferramenta disruptiva, que eles colocam ali que, de fato, não conseguem mais trabalhar sem a utilização de Copilot. Eu também já estou utilizando Copilot dentro da Microsoft já há algum tempo, e de fato é um divisor de águas. Quando você olha assim, poxa, as atividades que eu tinha que fazer versus o que eu o foco o meu tempo a partir de agora é muito disruptivo. E o principal ponto que essas empresas que estão participando desse piloto nos trouxeram é economia de tempo. Ou seja, eu ganho muito mais agilidade com o uso dessa ferramenta. Ele trouxe ali, ele inspirou de novo a criatividade. Se num momento a pesquisa ela me traz que a força de trabalho, a gente está num momento de apagão dentro do mercado corporativo, que as organizações elas já veem ali um apagão criativo, um apagão de desenvolvimento, um apagão de inovação, o Copilot, ele trouxe para as empresas que estão participando dessa versão beta, de novo, inspirou a criatividade dentro dos seus colaboradores. Ou seja, os colaboradores pararam de ficar ali minimamente correndo atrás da informação e tiveram, de fato, tempo para desenvolver as habilidades pelas quais eles foram contratadas, que é o pensamento estratégico, a parte analítica, a parte de inovação, o desenvolvimento criativo, que é o que a tecnologia, ela não vai endereçar, isso é das pessoas, e as pessoas tiveram tempo, graças à chegada dessa ferramenta, para de novo endereçar todo o teu potencial inovador, teu potencial criativo. Eles trouxeram um feedback interessante, que as interações, elas ficaram muito mais ricas, que elas começam a ter agora um nível de profundidade muito maior as interações entre os colaboradores, entre os times. Por quê? Porque os times eles chegam muito mais preparados para alguma discussão, porque eles já recebem informações de uma forma muito assertiva, de uma linguagem muito clara e natural antes de chegar para uma discussão. Isso também foi um ponto positivo que os clientes nos trouxeram como feedback. E, de fato, aí uma forma totalmente nova de se trabalhar, uma forma disruptiva, de fato, no ambiente corporativo, foi avaliado pelas empresas que já estão participando dessa versão beta, tá? E aí, sem mais delongas, vamos falar de novo para o tema que nos trouxe aqui nessa manhã. Eu queria apresentar para vocês o que que é o Microsoft 365 Copilot. Eu acho que muitos de vocês têm aí acompanhado na mídia, em fóruns de discussão, o que que a Microsoft tem tá provisionando em relação ao Copilot. Copilot, a gente já tem Copilot para algumas ferramentas, então, sim, Copilot dentro do Microsoft 365 nada mais é do que trazer inteligência artificial embedment para nossa ferramenta de produtividade e colaboração, que a gente já utiliza hoje, de forma completamente transparente para o usuário final, sem que o usuário final tenha necessidade de ter conhecimentos avançados em, em desenvolvimento, em capacidade analítica, ou seja, eu vou estar utilizando inteligência artificial de forma transparente no meu dia a dia, dentro do meu Word, dentro do meu Teams, dentro do meu Outlook, dentro do meu OneDrive, dentro das ferramentas que já fazem parte do meu dia a dia de trabalho. Então, qualquer usuário que tenha familiaridade com o pacote do Office 365, por exemplo, ele vai ser um usuário de Copilot com total autonomia para usar os benefícios que essa ferramenta tem a oferecer.
Lembrando, Copilot, copiloto, a pessoa, o recurso, ele continua estando no comando. O objetivo é que ele esteja teu assistente para que ele te traga muito mais informações de uma forma mais assertiva, de uma forma muito mais rica, de uma forma muito mais rápido. Mas a decisão, ela continua sendo da pessoa. Eu, Liliane, continuo no comando das operações. O Copilot é literalmente o meu assistente, tá? E aí, isso é muito importante que fique claro, porque é uma das habilidades que a gente vai ter que desenvolver com a força de trabalho dentro das organizações. A inteligência artificial, ela vem para contribuir, não para substituir o teu trabalho analítico, o teu trabalho de juízo, onde você sim está no comando e é, inclusive, recomendado e esperado que você faça uma análise daquilo que a inteligência artificial está te oferecendo, tá? Mas vamos lá. O que é o tal do Microsoft 365 Copilot? Como eu falei, copiloto, essa ferramenta tem o objetivo de ser o teu assistente pessoal dentro das ferramentas que já fazem parte do dia a dia das organizações. E o Microsoft 365, ele tem ali 3 pilares básicos que compõem essa nova plataforma. É o LLM, que vem aí da parceria com a Microsoft com o ChatGPT. Então, acho que, para quem não sabe, a Microsoft ela não é dona da ChatGPT, mas sim nós temos um trabalho de colaboração. A Microsoft tem ali uma colaboração e foi utilizado o modelo do LLM, que é toda a parte de conhecimento da máquina, onde a gente trouxe essa ferramenta para as nossas ferramentas de produtividade e colaboração. Microsoft Graph, que é aquela infinidade de dados que eu tenho ali, de dados não estruturados, e aquela riqueza de conhecimento que está dentro do meu Teams, dentro do meu e-mail, dentro do meu OneDrive, dentro do Word, do Excel, do SharePoint, que muitas vezes está ali de forma não estruturada, mas é de fato o meu diferencial competitivo que está ali. Muitas vezes eu sou da área de vendas, então assim, imagina, poxa, o que faz um vendedor ser top performance do outro? Às vezes a gente faz uma quantidade infinita de treinamentos, coloca de forma estruturada, e isso está muitas vezes perdido num e-mail, dentro de ferramentas ali de N, 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 N plataformas dentro das organizações, e se perde esse conhecimento quando você perde um recurso dentro da organização. E se agora você pudesse ter todo esse conhecimento que está ali dentro dessas ferramentas de forma totalmente rápida, de forma totalmente automática, te trazendo insights muito produtivos para o teu trabalho. Então, assim, temas que estão muitas vezes por forma de voz dentro de uma gravação no Teams, dados que estão de forma desestruturada. E o Microsoft 365 como terceiro pilar, que é aí o que a gente falou, são todas as aplicações dentro do Microsoft 365, Word, Excel, SharePoint, OneNote, Teams, as ferramentas que já são conhecidas do nosso dia a dia. Juntando tudo isso, eu tenho o Microsoft 365 Copilot. Então, assim, é uma forma onde eu trago inteligência artificial de forma embedment para dentro da minha plataforma de produtividade e colaboração. Num primeiro momento, Copilot só estaria disponível para ferramentas Microsoft. Já foi anunciado no roadmap que a gente em algum momento vai ter ali Copilot conectando com ferramentas não Microsoft também. Então imagina você ter ali de repente um front-end Copilot trazendo informações que estão de forma desestruturada dentro de outras aplicações que não Microsoft, dentro do seu Salesforce, dentro do seu Zoom, dentro do seu SAP, e trazendo isso de forma muito simplificada, com linguagem natural para os teus colaboradores. Então, assim, é aonde a gente quer chegar no futuro próximo, tá? Mas sem mais delongas, vamos aqui para que todo mundo quer ver, que é a parte do que esse Microsoft 365 Copilot pode fazer aí no meu dia a dia, me trazer de, de recurso e de potencial, o que tem de potencial nessa ferramenta, tá? Então, ele libera a criatividade, como a gente já discutiu aqui, ele colabora, ele aumenta a colaboração em alto nível dos meus colaboradores e ele traz um nível superior de habilidades. Então, eu vou pedir uma ajuda aqui para o Eliel. Eliel, você consegue compartilhar? Acho que eu não estava conseguindo compartilhar os vídeos da minha máquina. Se você puder colocar no chat, eu agradeço.
Copilot in Excel helps you make sense of all your data. Say you need to analyze this quarter's sales results. You start by asking Copilot to analyze the data and give you 3 key trends. Within seconds, you've got what you need. But you want to drill in. You ask Copilot a follow-up question about one of the trends. Copilot creates a new sheet, giving you a sandbox to play in and helping you better understand what's happening. You ask Copilot to visualize what contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now you want to dig deeper and ask a follow-up question with a what-if scenario. Copilot not only answers your question, it creates a simple model and even asks if you want to learn more about what it did with a step-by-step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot in Excel turned a sea of data into clear insights and actions. Copilot in Outlook helps you stay on top of email. You have important emails to respond to. Copilot can help you separate the signal from the noise and give you hours of time back. It helps you triage your inbox so you can prioritize the most important emails. And Copilot helps you on the go in Outlook Mobile. It can summarize long email threads. You can draft a reply, use data from an Excel file, and Copilot will generate a reply for you. You can edit it. You can make it more concise, change the writing style, or add more context. Now all that's left to do is review the proposed response and hit send. It's a productivity game changer. Let's say you're getting ready for your customer pitch meeting. Everyone has had a moment when they wish they could turn their proposal into a customer-ready presentation without having to start from scratch. Now you can. Using just your own words, Copilot can translate Word into PowerPoint. You can also translate PowerPoint into Word. Now you have a professional-looking presentation that you can hone and polish. Let's say you want to add a slide. Give Copilot some quick instructions. There it goes, ready for you to review. So this slide is too wordy. Let's ask Copilot to make it more visual. Give it a few seconds. And check this out. Copilot can even animate the slide. It gives it a professional design treatment in a single click. But it doesn't stop there. Copilot even generates speaker notes for all your slides. It's not only a time saver, it's helping you be a better presenter. Então, gente, a ideia era trazer aqui um pouquinho do que o Copilot tem aí a trazer para as nossas organizações. Então, como eu coloquei lá, poxa, por exemplo, eu não sou uma expert em Excel, mas eu conheço do negócio, eu conheço do mercado, eu conheço dos parceiros, eu sei as perguntas que eu quero fazer, só que muitas vezes quando eu preciso, de repente, buscar fazer uma apresentação, buscar alguns dados, fazer uma análise de dados, eu recorro ao meu par. Felipe é muito bom em Excel, e o Felipe acaba me ajudando a montar algumas análises. Ou seja, a partir de agora, eu não preciso mais pedir ajuda o tempo todo para o Felipe quando eu preciso fazer uma análise no Excel um pouco mais detalhada, cruzando algumas informações, de forma completamente natural, como se eu estivesse pedindo ajuda para o Felipe com o que eu quero analisar, eu vou pedir para o Copilot e as informações elas vão estar ali disponíveis, trazendo insights que muitas vezes estão de forma não estruturada dentro do Teams, dentro do e-mail, dentro do SharePoint. Então, conectando toda essa riqueza de informações que eu tenho. Quem aqui nunca chegou atrasado numa reunião do Teams, que teve que parar a reunião, entender tudo que já foi discutido até a minha chegada, e dar continuidade dali para frente. A partir de agora eu não preciso mais parar a reunião, entender o que já foi debatido, em que ponto que aquela reunião está. Eu já peço um resumo para o Teams, onde o Teams me dá uma ata, inclusive com análise de sentimento, do que foi analisado, do que foi debatido, quais foram os tópicos que tiveram maior aceitação ou que criaram maior desconforto entre os participantes. Se o meu nome foi citado e alguma atividade
foi atribuída a mim durante aquela reunião, eu já posso criar um fluxo de forma automática para o meu e-mail, para o meu CRM, para a minha outra ferramenta, onde eu consigo endereçar aquela atividade que foi dita durante uma reunião. Então, assim, eu não preciso mais buscar a gravação para entender o que foi discutido numa reunião onde eu cheguei atrasado ou que eu não consegui participar. Eu começo a ficar muito mais produtivo. Eu posso fazer perguntas dentro desse chat do Copilot, dentro do Teams, perguntando para descer um pouco mais um detalhe de quem disse, aonde ele me traz, assim, inclusive qual que era o sentimento daquele interlocutor no momento daquela fala, daquele tópico da reunião. Então eu, de fato, tenho inteligência artificial de forma transparente no meu dia a dia. Um e-mail, eu tenho a possibilidade de endereçar um e-mail aonde eu trazendo temas que, por exemplo, endereçando um tema que foi discutido aqui na reunião, eu fiquei de mandar o link da apresentação do Work Trend Index que eu apresentei para vocês, eu posso mandar para o time da Bysoft aqui, escrevendo um e-mail de forma completamente automática, dando inclusive qual que é a conotação que eu quero dar para aquele e-mail, se eu quero um e-mail mais formal, se é um e-mail que eu quero dar um tom mais descontraído, um tom mais neutro, se eu quero anexar informações que foram debatidas durante uma agenda do Teams, ou ferramentas ou documentos que talvez estejam anexados dentro do meu SharePoint, dentro de outras ferramentas, de forma muito rápida, sem precisar ficar buscando essas informações em diferentes plataformas. Então, esse é todo o potencial, um dos poucos potenciais que a gente tem com a chegada da inteligência artificial no mundo corporativo. Só que, como eu falei lá no início, inteligência artificial ela é uma jornada. A gente tem que olhar para dentro das nossas organizações e entender o momento em que cada uma delas está. Muitas vezes é comum no mercado, e aí principalmente no mercado brasileiro, a gente vê que os clientes querem utilizar a inteligência artificial, mas o básico ainda precisa ser feito. Então, a sua organização ela está pronta para utilizar a inteligência artificial, seja a tua infraestrutura, seja o teu ambiente, sejam as pessoas. Existe uma jornada que a gente está iniciando agora com vocês, trazer ali esse convite para que todos assim olhem e falam, poxa, eu quero utilizar isso dentro das minhas organizações, mas existe um trabalho anterior que precisa ser feito e tudo se inicia com segurança. Então, o time da Bysoft está aqui para suportá-los. Bysoft é um dos parceiros que são gerenciados internamente pela Microsoft. Microsoft, apesar de ter um ecossistema grande de parceiros, alguns parceiros têm um gerenciamento direto pela própria Microsoft. A Bysoft é um parceiro que faz parte desse perfil de parceiros e existe toda uma estratégia em conjunto com a Microsoft para que a gente faça esse trabalho de desenvolvimento dos clientes para que vocês estejam prontos para o uso da inteligência artificial no momento propício, tá? Então, eu não estou vendo o chat, mas o que eu queria apresentar aqui para vocês era isso. Eu acho que deve ter algumas perguntas no chat, Eliel, se você puder me ajudar, eu agradeço. Eliel? Você tem os dados recentes mais focados no mercado brasileiro? Tenho. Eu vou colocar aqui no chat para você, em relação à pesquisa que eu apresentei do Work Trend Index, e fica o convite, tem as edições anteriores, tem um recorte só do Brasil, tá? Essa pesquisa ela é pública, e se vocês quiserem ali, de repente, comparar as versões anteriores, é muito legal que você vê a evolução do que foi feito ali, do que era desafios e tendências para o mercado lá na chegada da pandemia, e nesse momento quando a gente está discutindo ali a questão da chegada da inteligência artificial para as organizações, é interessante comparar essa evolução. Mas falando assim de mercado brasileiro, eu trabalho no segmento de Small Médio Business dentro da Microsoft. Para esse segmento, uma coisa que talvez que seja boa que a pandemia trouxe foi a transformação que esse mercado passou num período tão curto, tá? A gente tem alguns dados que o mercado de Small Médio Business, principalmente no Brasil, nos últimos 3 anos, os três primeiros anos ali mais tensos da pandemia, ele teve uma evolução que estava prevista para acontecer em 5 anos. Então, esse mercado, ele de fato teve que se transformar, isso foi positivo. Então, assim, a gente teve uma evolução desse mercado, quem trabalha com tecnologia, eu particularmente, eu acho que eu nunca trabalhei tanto em toda a minha vida como trabalhei na pandemia, porque de fato as empresas, elas tiveram que se transformar e de forma muito rápida para continuar existindo, tá? Agora a gente chega no próximo passo.
teve um momento de transformação e agora a gente precisa trabalhar com a evolução desse primeiro passo que foi dado pelas organizações. Existe muita coisa ainda para ser feita, principalmente com relação à segurança dentro do ambiente corporativo, tá? Você tem alguma outra pergunta, time? Como o Copilot protege dados e informações comerciais confidenciais? Boa essa. Então vamos lá. Quem é usuário de Office 365 aqui? Que tem aí, Microsoft tem em relação a todas essas ferramentas, o Copilot ele visa ter aí a mesma camada de segurança que é utilizada pelo Office 365 já, tá? Então, toda a questão de identidade, proteção, compartilhamento, criptografia. Microsoft hoje é uma das empresas que mais investem em segurança. Se você olhar hoje, inclusive a gente tem várias ferramentas. A Microsoft, apesar de não ser vista como um player de segurança tradicional no mercado, hoje pelo menos 4 das nossas soluções de segurança são líderes no quadrante mágico do Gartner, tá? Então, se a gente tem aí uma análise de algumas das empresas que mais investem em segurança é a Microsoft. Você tem aí um cenário onde você tem aí algumas organizações. Acho que a Microsoft está entre as top 5 organizações no mundo que são mais atacadas por hackers. Então, é sempre feito um investimento muito grande anualmente na Microsoft em toda a sua plataforma de segurança. E a Microsoft tem um compromisso público com o uso de Copilot. A gente tem aí uma outra ferramenta, que é o Azure OpenAI, onde você tem a possibilidade de fazer o teu desenvolvimento até do teu próprio Copilot de forma corporativa, e a Microsoft tem um compromisso de responsabilidade e uso da inteligência artificial com responsabilidade, tá? Isso é público, é colocado em contrato, onde a Microsoft ela assume um compromisso com o mercado que o que está sendo utilizado não vai ser analisado ali com o uso dessas ferramentas, não será utilizado para treinamento da máquina, por exemplo, tá? Isso é público e está em contrato também. Mas dados confidenciais seguem o mesmo padrão do Office 365, ou seja, o teu ambiente é um teu ambiente protegido, onde você tem o teu próprio tenant, com toda a camada de segurança que a gente já tem nas nossas ferramentas de produtividade e colaboração. Qual a diferença entre o ChatGPT e o Copilot? Boa pergunta. ChatGPT é uma ferramenta da OpenAI. A OpenAI não é da Microsoft. A Microsoft ela é uma empresa, uma startup, onde a Microsoft fez alguns aportes financeiros e a gente tem um acordo de colaboração. Então, a Microsoft ela disponibilizou profissionais, máquinas. Então, imagina para a gente chegar nesse momento de inteligência artificial, a capacidade de processamento que foi necessária. A Microsoft fez alguns investimentos pensando na evolução da OpenAI, que é a dona do ChatGPT. ChatGPT é uma ferramenta livre, você pode, inclusive, entrar agora e utilizar o ChatGPT. Copilot é inteligência artificial utilizando o LLM, que é, sim, uma ferramenta que a ChatGPT desenvolveu, um modelo de dados, que é a linguagem natural LLM, Large Model Dados, então a linguagem natural dos dados, dentro da nossa plataforma de produtividade e colaboração, que já existe hoje. Então a gente trouxe ali um desenvolvimento muito legal que a ChatGPT fez para o ambiente corporativo. Então, a gente colocou esse desenvolvimento dentro do Microsoft 365, criando ali aquele pilar que eu comentei, que é o Microsoft Graph, com aqueles 3 pilares. Os dados que já existem ali, os meus dados dentro do Word, do Teams, de todos os usuários já existem, que é o Microsoft Graph, conectando esse desenvolvimento da ChatGPT, que é o LLM, adicionada aos meus aplicativos de uso do Microsoft 365. E aí é o Copilot, ferramenta, assistente pessoal para o ambiente corporativo, ChatGPT, usuário final, é uma ferramenta muito legal. Inclusive, eu tive uma situação bem inusitada esses dias com o ChatGPT, né? Eu tenho uma filha, uma adolescente, ela tem 13 anos, e ela é muito boa no inglês, mas o espanhol dela é sofrido. Então, ela fez um trabalho outro dia de espanhol, e ela tinha que fazer uma biografia de uma celebridade. Eles fizeram um sorteio, ela acabou pegando o Messi, e ela baixou, eu monitoro tudo que ela faz no celular, e ela baixou o ChatGPT. Na hora, eu não dei muita atenção, à noite eu fui conversar com ela, Sofia, você baixou o ChatGPT? Ah, baixei, né? E aí
falei, tá, deixa eu ver. Ela fez o trabalho dela de espanhol, a biografia dela do MESC em espanhol pelo ChatGPT. E aí, essa situação me dá um exemplo de como eu posiciono mais ou menos. ChatGPT, usuário final, Sofia querendo dar um gato na escola e na mãe, Azure OpenAI Copilot, ambiente corporativo, porque a gente endereça justamente a pergunta anterior, questão à segurança. Então, assim, pensa que você pode utilizar a Azure OpenAI e o ChatGPT para desenvolver aplicações, o teu próprio Copilot corporativo. Você vai colocar isso dentro de um ambiente público, onde os teus dados sensíveis possam estar lá com outras empresas e que você não sabe o que está sendo feito em relação ao que está sendo desenvolvido ali, ou você vai colocar dentro do Azure e dentro da Microsoft, dentro do Outlook, dentro as ferramentas que você já utiliza dentro do teu ambiente corporativo, onde você tem o teu tenant apartado e um compromisso da Microsoft, onde tudo que for desenvolvido ali dentro, ou tudo que for compartilhado dentro desse ambiente, não será utilizado para treinamento de máquina. Então, ChatGPT, usuário final, Azure OpenAI Copilot, ambiente corporativo, onde você começa a ter uma camada de segurança, uma camada de governança em cima de tudo que está sendo feito em relação àquele ambiente, tá? O que mais? Quando o Copilot estará disponível para comercialização para o segmento de SMB via os contatos de CSP? Essa é pegadinha, vamos lá. Copilot, ele foi disponibilizado para alguns clientes, ele não tem no price list ainda, tá? Ele está sendo comercializado mediante concessão junto à Microsoft para clientes que já são usuários de M365, E3, M365 E5, em um modelo bem específico de contrato, que é o Enterprise Agreement. Por que foi feito isso, Liliane? Lembra que eu falei, e eu tenho repetido isso aqui diversas vezes, a Microsoft ela tem, sim, posicionado o uso de inteligência artificial com responsabilidade. Então, primeira premissa para uso de Copilot, segurança. Segurança. Então, assim, Copilot, mesmo quando estiver disponível dentro do CSP, teremos alguns licenciamentos que são elegíveis a Copilot ou não, tá? Por exemplo, Copilot para o CSP, família Business, ele começa a partir do licenciamento Standard. Então, assim, família Business Standard, Business Premium, família Enterprise, a partir do E3, E5, M365 E3, M365 E5, Office 365 E5. Então, ferramentas que carreguem o mínimo de segurança. Essas features não adianta nada se eu comprar, não adianta ter um M365 E3 e não implantar, não configurar todas as features de segurança. Então, a Microsoft, ela tem tomado muito cuidado para que uma ferramenta tão bacana não acabe criando alguns problemas no mercado. A gente tem sim tomado alguns cuidados em relação à disponibilização do Copilot. O Copilot é muito legal, vai estar disponível, mas a gente tem que tomar alguns cuidados para que as empresas que começarem a utilizar Copilot tenham feito aquele trabalho anterior que eu comentei com vocês, relacionados à segurança, relacionados à capacidade, ao treinamento de soft skills dentro do seu time, dentro das suas organizações, e que comecem a criar uma cultura de utilização de Copilot. Então, ainda não tenho um roadmap, eu não tenho nesse momento a resposta de quando estará disponível no CSP, mas sim, estaremos, então já tenho ali que vai estar disponível inclusive para a família Business, mas eu ainda não tenho uma data específica, tá? Começou a ser comercializado o Copilot mundialmente a partir do dia 1º de novembro, mas acredito que nos próximos meses a gente já tenha aí uma atualização. O que mais? Como o Microsoft Copilot pode ajudar as empresas a aumentar a eficiência na prática? Bom, eu sou usuária de Copilot, então, como eu comentei, às vezes eu fico o dia inteiro em uma reunião e outra, eu imagino que a maior parte das pessoas que estão aqui, às vezes saem de uma reunião e entram em outra, que não tem nem tempo de endereçar aquilo que foi discutido na reunião, e eu saí com vários to-dos daquela reunião. O Copilot ele me ajuda com isso. Então, pensa assim, para mim, a produtividade que eu tenho saindo daqui, onde eu tenho to-dos, que eu posso automatizar, sem criar uma atividade extra, sem recorrer a uma anotação, aonde eu já saio e disparo aquela atividade de forma transparente, para mim é sensacional. Imagina você ali, quando você tem ali, você volta de férias, que você tem 1000 e-mails na sua caixa. O que é prioridade? O que é urgente eu endereçar? Eu tenho muito mais agilidade para criar respostas e trazendo dados com muito mais informação e tendo a possibilidade de me aprofundar em determinados temas para dar respostas muito mais significativas naquelas threads de e-mails. Então, assim, eu estou trazendo uma experiência como usuário de Copilot, tá? A Microsoft ela tem como missão empoderar cada pessoa e organização a fazer mais
ia fazer melhor. Então, o exemplo que eu dei do Excel, para mim, ele é muito simbólico. E imagina você trazer para o mercado de trabalho pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de ter conhecimento em desenvolvimento, mas que possam utilizar todos esses recursos mesmo sem ter um conhecimento em programação, com uma linguagem muito mais natural, voltada para o usuário final. Então eu vejo isso de forma muito inclusiva, o uso de Copilot dentro das organizações, não só Copilot, tá? A inteligência artificial, as pessoas elas meio que nossa, eu não consigo falar essa palavra, demonizaram a inteligência artificial num primeiro momento, mas se a gente tirar esse preconceito, a inteligência artificial ela tem muito a agregar. Ela traz um ambiente muito mais inclusivo, para que as pessoas de fato possam colaborar, possam contribuir com suas organizações e atingir esses objetivos. Então eu vejo de fato o Copilot trazendo ali muito mais eficiência para as organizações no seu dia a dia. O que mais? Que tipo de cursos ou certificações a Microsoft vai oferecer para o conhecimento de Copilot? Tem vários treinamentos acontecendo pela própria Microsoft, eu compartilho aqui com vocês. Existe já uma grade de treinamentos. A Microsoft ela já disponibilizou os primeiros passos com o uso de Copilot, tanto para usuários finais quanto para as organizações. Poxa, quais são o que eu preciso fazer? Como que eu inicio essa jornada que vocês comentaram em relação a Copilot? Isso já está disponível na plataforma do Microsoft Conecta Mais. Microsoft Conecta Mais é uma plataforma de learning da Microsoft. A gente disponibiliza ali desde treinamentos mais básicos, pensando em inclusão, trazendo pessoas que não tiveram acesso para o mundo corporativo. Então, você tem treinamento de Teams, de e-mail, de Outlook, de Excel, a trilhas de especialização no universo Microsoft. Então, você tem ali trilhas que te preparam para, de repente, tirar uma certificação de Azure, uma certificação de segurança. Então, você identifica o teu perfil e a gente já disponibilizou dentro desse portal do Microsoft Conecta Mais todas as trilhas relacionadas à inteligência artificial. Como eu comentei, algumas organizações, instituições de ensino têm buscado a Microsoft para uma parceria. A Microsoft tem parceria com várias instituições de ensino e parceiros específicos no segmento educacional, para que a gente comece a colaborar com a desenvolvimento de grades, pensando em especializações com foco em inteligência artificial. Mas, nesse momento, a gente já tem um material bem rico disponível de forma gratuita para qualquer um, tá? Compartilho com vocês também o acesso a esse portal. E a própria Microsoft também é disponibilizado para parceiros do mercado como um todo, treinamentos, pensando nessa especialização. Não, estão me ouvindo bem agora? Agora melhorou, estava cortando, Liliane. Não sei se é meu fone. Copilot aprende sobre meu uso e função, assim como o negócio da minha empresa, correto? Ele realiza de boas práticas ou sugestões com base na troca de aprendizado. Ele vai utilizar, ele vai sim trazer, ele vai aprender com o teu uso. Então, ele vai começar a trazer tuas preferências de acordo com a utilização, com o modelo que for desenvolvido, tá? Então, já existe ali um modelo pré-treinado, mas ele vai continuar aprendendo e trazendo mais insights que sejam mais relevantes para a pessoa, com essa personalização. De repente, ele começa a identificar que os meus e-mails têm uma linguagem muito mais formal, ele já começa a trazer isso, mas ele sempre vai te trazer sugestões. Lembra, você está no comando. O Copilot é o teu copiloto. Quem vai trazer as orientações para que o Copilot faça é você, é sempre o usuário final. O Copilot não tem o objetivo de substituir o profissional, e sim auxiliar essa pessoa a ser mais produtiva. Tá? Então ele vai começar a trazer, de repente, tendências de uso, mas ele vai te perguntar se ele vai sempre ele vai sempre depender de uma atividade sua, um comando seu, como a pessoa que está no controle. Mas tenho vários tênis. Poderia estar comunicados entre si? Sim, a gente tem um trabalho, já existe um trabalho, eu tenho clientes que possuem vários tênis, grupos que têm várias empresas ali, de repente, que existe um trabalho anterior, aí um trabalho de serviços, que a gente chama um parceiro para nos ajudar a fazer uma camada ali de unificação desses tênis, por mais que eles sejam tênis independentes, e o Copilot pode estar plugado, se assim for o desejo de vocês, em cima dessa unificação de tênis, trazendo informações de todos os tênis que existem nessa árvore, tá? Aí é mais desenho de arquitetura.
Copilot estará incluído em algum pacote da linha Office 365? No momento, Copilot foi anunciado como um add-on do Office 365, mesmo para licenciamentos mais premiums. Então, mesmo quando eu falo de Microsoft 365 E5, Copilot é um add-on e tem um custo adicional. Não sei se isso pode mudar em algum momento. Nesse momento, não, Copilot é o add-on, ele não estará incluído dentro de um licenciamento já existente hoje, tá? Eu preciso adquirir um add-on de Copilot para poder fazer uso. A partir de qual tipo de licença vai estar incluído o Copilot como funcionário a ferramenta e como funcionário a ferramenta com um cliente com mais de um tenant? Então, são duas perguntas. A partir de qual tipo de licenciamento o Copilot vai estar incluído? O Copilot, nesse momento, não faz parte de nenhum pacote. Copilot do Microsoft 365, tá? A gente tem alguns Copilots, tem Copilot de segurança, tem Copilot para GitHub, tem Copilot dentro do BizApps, dentro da Dynamics, por exemplo, que já está embedded na ferramenta. Copilot do Microsoft 365, Copilot de Word, de Office 365, M365, foi anunciado como um add-on. Então, tem um custo adicional para ser usuário, para ser adquirido. Normalmente, um custo por usuário. A gente não imagina que todo mundo dentro das organizações vai utilizar Copilot, pelo menos nesse primeiro momento. Então, eu pago por usuário e eu compro um add-on de Copilot para aquele usuário específico, tá? E como funcionário, a ferramenta como um cliente... E como funcionário, a ferramenta com um cliente com mais de um tenant. Acho que a pergunta corresponde à pergunta anterior que eu comentei. Sim, é um desenho de arquitetura, a gente vai ter que fazer um trabalho de serviços ali, unificando esses tenants, mas mesmo que por trás eles continuem sendo tenants independentes, tem um trabalho aí, é um trabalho de serviços, e a gente trabalha com parceiros Microsoft para poder fazer essa arquitetura, tá? Mas tem um trabalho de serviços ali para poder utilizar dessa forma. Mais alguma pergunta, Mi? O pessoal tem mais alguma pergunta? Fechou, tá, Liliane? Perfeito. Eu vou compartilhar todos os links com você, Michele. Se você puder compartilhar com os participantes, eu agradeço. Vou deixar aqui o Microsoft Conecta Mais, que é a plataforma de aprendizado da Microsoft. Então, tem ali uma quantidade grande de cursos. A Microsoft disponibiliza também alguns eventos que acontecem no mundo inteiro. Então, tem um calendário de eventos, isso é aberto a todos os clientes, todos os parceiros. Se vocês quiserem acompanhar, salva aí nos favoritos, de tempos em tempos, entra nesse calendário, vejam quais são as próximas audiências que vão acontecer. Vocês podem filtrar ali por produto, por língua, por região. Alguns acontecem até de forma presencial aqui na Microsoft São Paulo. Então, fiquem à vontade para se inscrever. Tem muita coisa em relação à inteligência artificial, não só sobre Copilot, mas Microsoft tem colocado inteligência artificial praticamente em todas as suas plataformas. A gente falou muito de Copilot aqui, mas será um prazer, de repente, a gente explorar um pouquinho mais sobre Azure OpenAI, sobre Copilot no GitHub, Copilot de segurança e tudo mais que a gente tem aí embarcado em inteligência artificial dentro das nossas ferramentas, tá? Não, perfeito. Liliane, obrigada. Imagina, foi um prazer. Obrigada pela apresentação, obrigada por compartilhar dados valiosos, né? Acho que deu um review, né, de tudo que o Copilot pode fazer. Acho que é pequeno, né, daquilo que, né, que podemos chegar através dessa solução, tá? Então, em nome da Microsoft, agradeço, tá, pela participação. Agradeço aí a todos que participaram também. Só lembrando, né, que a gente continua com a nossa série durante a semana. Então, amanhã a gente já tem uma outra série também, né, que está sendo compartilhada aqui embaixo. Então, fica atento ao cronograma. Quem não recebeu, né, o cronograma, né, entre em contato aqui com a nossa equipe, que a gente já vai compartilhar o link aí para vocês terem acesso ao cronograma da semana, tá? Tá bom. Bom, perfeito. Pessoal, muito obrigada. Bom dia a todos. Eu vou deixar os meus contatos aqui com o time também. Se quiserem tirar alguma dúvida adicional, o time da Microsoft está super preparado para suportá-los e eu fico completa à disposição para a gente, de repente, aprofundar um pouquinho mais essa conversa, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum insight adicional, tá bom? Muito obrigada, Mi. Obrigada, tá? Obrigada a todos. Um bom dia. Tchau, tchau.